Milionário fica surpreso ao descobrir que a mendiga negra vendió seu quadro para o tio. Em meio ao caos frenético da Avenida Paulista, Ricardo Almeida, um milionário de 42 anos, vivia preso na rotina sufocante de su escritorio. Financieramente bien sucedido, sus días eran preenchidos con reuniones interminables y pillas de relatorios. Mas algo inexplicable o puchaba para fuera del bolo de burocracia y dentro de un mundo que ele a muito esquecera. Emociones genuinas y pessoas de carne y oso. Y fue en una mañana cualquier, en cuanto caminaba apresado, que su vida mudaría para siempre. Ele a vio. Una menina de ojos grandes, cheos de esperanza y tristeza, segurando un diseño simples que ella vendía por 10.000 reales. Isabela, una crianza de 6 años, muito além de su idade, me vía con un olhar curioso. Ele paró, intrigado. O que aquel diseño, feito com palitinhos, simbolizaba. A resposta chegou em forma de palavras quase sussurradas. Dona Eulalia, sua avó doente, precisava de rem. O toque do destino foi imediato. Um nó apertou-se em seu peito. Ricardo, tocado, compreendeu que não poderia ignorar aquilo. Ele começou a visitar Isabela e Dona Eulália regularmente. Levava alimentos, um gesto simples, mas que resgatava um pouco da esperança que parecia perdida. O sorriso de Isabela se tornava a luz de seus dias. Ele não estava apenas ajudando. Estava resgatando a criança que fora um dia, presa em sua própria solidão. Mas esse laço significativo logo atraiu sombras. Pedro, o rival em seus negócios, tinha seus próprios planos obscuros. Ele iniciou uma investigação anônima, sugerindo que a relação entre Ricardo e as duas mulheres era irregular. As chamadas de vergonha começaram a ecoar, e Ricardo se viu em um dilema angustiante. Como expor sua conexão em rede nacional sem temer pelas consequências? E foi assim que ele decidiu. Revelaria seu amor por elas, mesmo sabendo que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. O apoio popular surgiu como um sopro de esperança, mas logo Dona Eulália fez uma revelação chocante. O passado dela estava entrelaçado com o de Ricardo de uma forma que ele nunca imaginara. A revelação conturbadora sobre sua família poderia destruir tudo. Ele se sentia como se estivesse em um labirinto sem saída. Dava passos em direção a um amor genuíno, sem perceber as armadilhas que se escondiam nas esquinas da história. Tudo ele preparou para um novo começo, mas aquela conexão com o quadro de palitinhos que antes significava esperança, agora gerava uma inquietante dúvida. Um mistério ainda maior pairava no ar. Afinal, o que era de fato aquilo que os unia? A trama se adensava quando Ricardo soube que Pedro havia adquirido o desenho, transformando o símbolo de amor em uma arma contra ele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te faz. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ricardo estava perdido em seus pensamentos, a cabeça girando com tantas revelações. O quadro, que antes parecia uma simples representação da esperança, agora era uma arma.
A tensão era palpável. No centro desse turbilhão, ele decidiu que precisava encontrar Pedro, confrontar o rival e recuperar o desenho. No entanto, a vida muitas vezes joga cartas que ninguém espera. Ele caminhava rápido, determinado, quando seu telefone vibrava insistentemente em seu bolso. Uma mensagem. Era de Isabela. Senhor Ricardo, minha avó não está bem. Precisa de ajuda. O coração dele disparou. Ele se virou, correndo em direção ao canto da rua onde costumavam se encontrar. A Avenida Paulista estava cheia, mas tudo parecia um borrão ao seu redor. Ele tinha que chegar a tempo. A imagem de Dona Eulália fraquejando diante de sua necessidade o consumia, e uma onda de desespero tomou conta de sua mente. Ao chegar ao local onde encontrava Isabela, ele notou uma pequena multidão. As vozes eram altas, cheias de nervosismo. E então ele viu. Isabela estava com o rosto pálido, as lágrimas escorrendo, enquanto um homem gritando segurava o quadro de palitinhos. Era Pedro. Ao lado dele estava Dona Eulália, caída no chão, com um olhar distante. Ela vendeu o quadro. Sabia que isso iria atrair sua atenção, dizia Pedro, com um sorriso frio. E agora, Ricardo? O que você vai fazer? O mundo de Ricardo despencou. Ele despediu-se da própria sanidade por um instante. Aquele desenho. A ligação que ele achava que tinha com Isabela e Dona Eulália estava agora sendo distorcida em uma arma de dúvidas e mentiras. Ele se ajoelhou ao lado de Dona Eulália. O que estava acontecendo? Ela tinha tentado vender algo tão precioso? Se você soubesse, nunca teria se aproximado delas. Ela disse, olhos brilhando com uma mistura de desprezo e dor. Pacto? Que história é essa? Ricardo explodiu. Isso é loucura. Loucuras são feitas por amor, Ricardo. O amor entre você e eu, e entre você e Isabela, se entrelaçam mais do que você imagina. O quadro que ela vendeu não é apenas uma obra de arte. É um símbolo de um acordo que pode custar muito mais do que a vida deles. As palavras dela atingiram Ricardo como um raio. O caos em sua mente se transformou em uma tempestade. Com dada revelação, tudo o que ele pensava saber desmoronava. Ele se lembrava das noites em que sonhava com Sofia, das promessas que fizeram. Como ela poderia estar envolvida nisso? E a conexão com Dona Eulália e Isabela era muito mais profundo do que um simples ato de bondade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isabela, e isso cortou ainda mais o coração de Ricardo. Não, não! Eu não deixarei que você machuque elas. Se o que você diz for verdade, não posso ficar parado, gritou, cercado pela confusão e pela urgência, como se o tempo estivesse prestes a acabar. Mas a mulher apenas sorriu. Um sorriso triste, quase apologético. A verdade dolorosa é que você pode não ter escolha. O relógio está correndo, Ricardo, e muito em breve você terá que decidir quem realmente quer salvar. E a que custo? Com isso, ela deu um passo para trás, desaparecendo entre as sombras da multidão que agora estava em alvoroço. Ricardo sentiu a certeza se esvaindo, como se a terra estivesse se abrindo sob os seus pés. O sorriso de Pedro e os olhos de Sofia o acusavam, enquanto a pergunta ecoava em sua mente. O que precisaria fazer para proteger as duas? Seria capaz de enfrentar seu próprio passado para salvar o que havia de mais precioso? Assim, a noite caiu sobre a Avenida Paulista. Um novo mistério começou a se desdobrar. O que era real e o que era mentira? E no meio de tudo isso, como a esperança poderia sobreviver?
Ricardo estava paralisado. O caos ao seu redor se misturando com a confusão em sua mente. As palavras de Sofia ressoavam, rapidamente transformando tudo o que ele acreditava saber. A multidão era um turbilhão de olhares curiosos. O peso das revelações lhe esmagava o peito, mas ele precisava agir. Ele se virou para Isabela, que se encolhia, os olhos marejados. Era como se tudo estivesse desmoronando. Dona Eulália estava em silêncio, enquanto a polícia chegava. Suas luzes piscando vermelho e azul, iluminando a cena como se tudo estivesse em um filme. Pedro riu, quase escarnecendo a dor exposta de todos. E agora, Ricardo, tem certeza de que você sabe em quem pode confiar? Ele se aproximou, sua presença como um predador pronto para o ataque. Mas foi então que tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor quebrou a tensão no ar. Um carro preto em alta velocidade furou a multidão e praticamente derrubou pessoas ao redor. O veículo parou abruptamente, levantando poeira e espanto. As pessoas gritavam. Algumas se afastavam em pânico. Ricardo ficou imóvel, os olhos fixos no carro, como se estivesse em câmera lenta. A porta se abriu com um puxão brusco. Uma mulher saiu correndo e, mesmo à distância, ele a reconheceu. Era Lara, sua irmã, que ele não via há anos. O cabelo dela estava desgrenhado e suas roupas pareciam rasgadas. Havia uma frenesi em seu olhar. "Ricardo!" ela gritou, chamando-o, enquanto se atirava aos seus braços. O impacto emocional foi devastador. Não havia tempo para explicações, mas a urgência nos olhos dela dizia que algo estava muito errado. "Eles estão vindo! Ele sabe! A dívida! Tudo isso!" As palavras de Lara saíram desesperadas, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor dela. Aquilo soou como um eco de todas as advertências que fossem ignoradas. O passado que Ricardo pensou ter deixado para trás estava novamente diante dele, como um espectro autoritário. O olhar de Pedro se iluminou. "Você nunca soube, não é? Todos os seus segredos, Ricardo. A sua irmã, ela também faz parte disso." Uma onda de risadas estridentes ecoou. Mais risos, mais ataques. A excitação na voz de Pedro era palpável. As sombras de uma história desconhecida estavam se desvelando lentamente. Ricardo tentou reagir. "O que você está falando? O que aconteceu com você, Lara?" As emoções golpeavam como ondas. Ele não conseguia entender. A sensação de traição se infiltrava em sua alma. Havia algo a mais ali. Algo obscuro que ligava todos eles em uma teia de mentiras e alianças quebradas. Mas Lara não respondeu. Ela puxou a mão dele e olhou em seus olhos. Então, o que aconteceu em seguida foi surpreendente. Um homem apareceu, um desconhecido, e disparou. O som de um tiro ecoou pela Avenida Paulista e o tempo parou. A cena se desfazia em gritos, fumaça e desespero. O corpo de Pedro caiu e tudo ao redor virou um caos. Isabela gritou, as lágrimas escorrendo como se o mundo inteiro tivesse se despedaçado, enquanto Dona Eulália olhava para fora, confusa e perdida. Ricardo ficou paralisado, sem saber se o homem que disfarçadamente se aproximava era amigo ou inimigo. A pergunta cruciante agora não era apenas sobre a conexão que ele buscava resgatar, mas como salvar aqueles que cada vez mais se misturavam em seu passado sombrio. O que isso significava para ele? O que mais estava escondido?
O que ele realmente sabia sobre a família que tão ferozmente tentava proteger? O tiro era apenas o início de uma tempestade. Agora ele não estava apenas lutando por um amor, mas por um futuro que ameaçava desmoronar, com cada revelação sendo um passo mais próximo do abismo. Ricardo estava paralisado, o caos ao seu redor se misturando com a confusão em sua mente. A sirene da polícia ainda ecoava, mas o verdadeiro grito que ecoava era o desespero de Isabela. Ela estava em choque, os olhos grandes cheios de lágrimas que quase pareciam transbordar. Não! O que vamos fazer? Ela chorava, agarrando-se à sua perna. Dona Eulália estava caída no chão, um quadro de dor estampado no rosto. E Ricardo mal conseguia acreditar que, em meio a tudo isso, tinha conseguido fazer algo tão bárbaro quanto enfrentar Pedro naquela cena angustiante. Mas a cena se tornou ainda mais caótica quando um homem surgiu na multidão, apertando os olhos, claramente em busca de algo. E então, o corpo de Pedro no chão impactou em um silêncio momentâneo. Lara o segurou, a expressão de desespero em seu rosto. Ricardo! Eles vão acabar com nossa família. As palavras dela foram como um grito no escuro, mas a verdade estava lá, pulsando quase à superfície. O homem da multidão se aproximou e Ricardo percebeu que não era um desconhecido. Era Marcos, um amigo da infância. O olhar dele estava fixo no chão, na cena diante dele. E antes que Ricardo pudesse reagir, Marcos deu um passo à frente, sua voz carregando uma gravidade que fez todos se calarem. O que está acontecendo aqui, Ricardo? Você não sabe? O passado voltou para nos assombrar. Ele apontou para o corpo de Pedro, agora estirado, e para a expressão de horror no rosto de Isabela e Dona Eulália. Marcos, isso não é hora para anesteios! Precisamos de ajuda! Ricardo gritou, mas ele sentia que havia algo mais. Algo que tornava tudo ainda mais confuso. O olhar de Marcos não tinha apenas um senso de alerta, mas um tipo de resignação que gelava os ossos. Você não entende. O que você está fazendo aqui é parte de algo muito maior. A dívida que você herdou, a conexão com as duas, tudo foi planejado para que você chegasse até aqui. A cada palavra, um nó na garganta de Ricardo aumentava. Ele não estava preparado para isso. Marco continuou. A verdadeira identidade de Isabela e Dona Eulália está prestes a ser revelada. De repente, um grito cortou o ar. Lara, ainda grudada em Ricardo, gritou: "Eles estão aqui!" A multidão olhou para os lados, confusa e alarmada. A porta de um carro preto se abriu de novo e dois homens em roupas escuras saíram de dentro, com expressões de determinação. Eles avançavam na direção de Isabela e Dona Eulália. "Precisamos agir, Ricardo!" Marcos insistiu, puxando-o para um lado. É como se o tempo estivesse se arrastando, as sirenes ainda soando. Mas tudo girava em torno de uma revelação iminente que pairava no ar. A vida delas está em suas mãos. E a sua também. Ricardo olhou para as mulheres. Isabela estava paralisada. E Dona Eulália, mesmo caída, tinha um olhar que implorava por ajuda. "O que você quer dizer com identidade? O que você sabe, Marcos?" Frustrado, ele se virou para o amigo, desejando que tudo fosse mais simples, mas sabia que não era. "É hora de você descobrir quem realmente são." O que você não sabia é que a história de sua família está entrelaçada com a delas há muito tempo.
E essas dívidas são mais do que simples promessas. Marcos olhou para Ricardo, um misto de medo e determinação em seu olhar. Então, em um instante, tudo se desenrolou. Ricardo sentiu uma mão no ombro. Era Lara, que sussurrou: "Eu também sou parte disso. A razão pela qual me afastei. A verdade que escondi de você." E antes que pudesse perguntar o que ela significava, o homem à sua frente olhou nos olhos de Isabela e disse: "Você não pode fugir de quem você realmente é." A cena estava vazia de sons agora, como se o mundo tivesse parado para poder absorver aquelas palavras. O vento parecia sussurrar segredos, e Ricardo sentiu a pressão de revelações surgindo à sua volta como ondas de um mar, prestes a invadir tudo. O que de fato estava por trás da identidade de Dona Eulália e Isabela? O que seria desta noite? E o que mais estava escondido nas sombras? A conexão estava se desenrolando, mas o que aconteceria a seguir? Ele precisava descobrir, e rápido, pois a tempestade estava apenas começando. Ricardo estava paralisado, o caos ao seu redor se misturando com a confusão em sua mente. As palavras de Marcos ecoavam em seu interior, enquanto a multidão observava os olhares fixos em Dona Eulália e Isabela. O ar estava tenso, pesado, como se todos soubessem que algo sombrio estava prestes a se revelar. Ele sentia o coração disparar, as palmas suadas e uma sensação de urgência o invadir. Então, Lara, ainda agarrada a ele, olhou nos olhos de Ricardo com um desespero palpável. "Temos que sair daqui! Eles estão se aproximando!" A voz dela tremia, mas a determinação em seu olhar era clara. Era como se o passado estivesse emergindo como uma sombra ameaçadora. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Os homens em roupas escuras se aproximavam. Sua presença exalava uma ameaça. A multidão murmurava. As vozes se misturavam em ansiedade crescente. "Ricardo, por favor!" Lara implorou, puxando-o em direção ao lado oposto. Mas antes que pudessem se mover, a cena deu uma reviravolta inesperada. Isabela começou a gritar, seu pequeno corpo tremendo de dor. "Não! Por favor, não levem a gente!" Seus olhos estavam arregalados, transbordando medo. O menino que a segurava, um dos homens que se aproximavam, hesitou por um segundo, mas depois, como se fosse um comando, ele avançou. "Saia do caminho!" Uma voz rouca cortou o ar, e o homem que parecia ser o líder estirou a mão, apontando diretamente para Isabela. O desespero na multidão aumentou. Agora era uma luta pela sobrevivência, e cada segundo contava. Ricardo encheu-se de coragem e se lançou na frente de Isabela. Mas o que aconteceu a seguir foi um golpe devastador. Homem da roupa escura não hesitou. Um tiro disparou novamente, mas não foi íntegro. O corpo dele colidiu com um dos homens em disparo. E a cena explodiu em gritos, mas não era o que Ricardo esperava. O homem que acabara de ser atingido tombou, mas não era Pedro, era Marcos. O olhar de incredulidade no rosto dele era a última coisa que Ricardo viu. O tempo parou. O mundo ao redor desapareceu em um turbilhão de gritos e pessoas correndo. A dor na expressão de Lara, o desespero nos olhos de Isabela e a confusão na multidão misturaram-se em uma coreografia caótica. O corpo de Marcos caiu e tudo mudou. A revelação de que tudo estava interligado
Se ele estava ali por causa de um passado obscuro, agora se tornava uma realidade aterradora. Marcos, não! Gritou Ricardo, a voz estrangulada pela dor, enquanto se agachava ao lado do amigo. Uma mistura de pânico e raiva tomou conta dele. O silêncio da multidão se transformou em murmúrios alarmados. O homem que disparou o tiro, agora com a arma em punho, olhou para Ricardo e disse: "Você não faz ideia do que está acontecendo aqui." As palavras foram como um corte afiado. Um mistério profundo se aprofundava, e a revelação de Lara sobre a dívida que mantinha a família deles unida parecia agora um fio de esperança quebrado na tempestade. Dona Eulália, ainda caída no chão, sussurrou: "Ricardo, proteja a Isabela. Você não pode deixá-la escapar. Ela é a única." Suas palavras se perderam na confusão, mas o que quer que ela fosse dizer ficaria ecoando na mente dele. Ele olhou para Isabela, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto pequeno e inocente. A porta do carro preto se abriu outra vez, e mais homens surgiram, vindos das sombras. Eles estavam cercando, e o pavor aumentava. Ricardo sentiu o chão balançar sob seus pés. O que estava acontecendo com a família? O que Marcos realmente sabia? Nesse momento, ele percebeu que o passado não era apenas um peso a ser carregado. O passado tinha uma voz e uma história que estavam prestes a ser contadas. Olhando para os homens que se aproximavam, sentiu a urgência de agir. Mas o que fazer? "Corra!" gritou Lara, puxando pelo braço. Mas Ricardo hesitou. Havia algo mais ali, algo que ele precisava descobrir. Uma pergunta gritava em sua mente. Que segredos estavam prestes a ser revelados? E o que isto significa para ele, para Isabela e Dona Eulália? A tensão cresceu como onda prestes a arrebentar. O que mais estava escondido sob a superfície? O que ele realmente sabia sobre cada um deles? E como a história dele se entrelaçava no destino sombrio que se aproximava? Esses mistérios pairavam no ar, e a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. Mas ainda havia tempo. O que iria acontecer a seguir poderia mudar tudo. Para sempre! Ricardo estava paralisado, o caos ao seu redor se misturando com a confusão em sua mente. As palavras de Marcos ecoavam em seu interior, enquanto a multidão observava, os olhares fixos em Dona Eulália e Isabela. O ar estava penso, pesado, como se todos soubessem que algo sombrio estava prestes a se revelar. Ele sentia o coração disparar, as palmas suadas e uma sensação de urgência o invadir. Então, Lara, ainda agarrada a ele, olhou nos olhos de Ricardo com um desespero palpável. "Temos que sair daqui. Eles estão se aproximando." A voz dela tremia, mas a determinação em seu olhar era clara. Era como se o passado estivesse emergindo como uma sombra ameaçadora. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Os homens em roupas escuras se aproximavam, sua presença exalando uma ameaça. A multidão murmurava. As vozes se misturavam em ansiedade crescente. "Ricardo, por favor!" Lara implorou, puxando-o em direção ao lado oposto. Mas antes que pudessem se mover, Isabela começou a gritar, seu pequeno corpo tremendo de dor. "Não! Por favor, não levem a gente!" Seus olhos estavam arregalados, transbordando medo. O homem que a segurava, um dos homens que se aproximavam, hesitou por um segundo, mas depois, como se fosse um comando, ele avançou. "Saia do caminho!" Uma voz rouca cortou o ar, e o homem que parecia ser o líder estirou a mão, apontando diretamente para Isabela.
O desespero na multidão aumentou. Agora era uma luta pela sobrevivência e cada segundo contava. Ricardo encheu-se de coragem e se lançou na frente de Isabela. Mas o que aconteceu a seguir foi um golpe devastador. O homem da roupa escura não hesitou. Um tiro disparou novamente, mas não foi em Pedro. O corpo dele colidiu com um dos homens em disparo. E a cena explodiu em gritos. Mas não era o que Ricardo esperava. O homem que acabara de ser atingido tombou, mas não era Pedro. Era Marcos. O olhar de incredulidade no rosto dele era a última coisa que Ricardo viu. O tempo parou. O mundo ao redor desapareceu em um turbilhão de gritos e pessoas correndo. A dor na expressão de Lara, o desespero nos olhos de Isabela e a confusão na multidão misturaram-se em uma coreografia caótica. O corpo de Marcos caiu e tudo mudou. A revelação de que tudo estava interligado, que ele estava ali por causa de um passado obscuro, agora se tornava uma realidade aterradora. Marcos, não! Gritou Ricardo, a voz estrangulada pela dor, enquanto se agachava ao lado do amigo. Uma mistura de pânico e raiva tomou conta dele. O silêncio da multidão se transformou em murmúrios alarmados, e todos olhavam, horrorizados. O homem que disparou o tiro, agora com a arma em punho, olhou para Ricardo e disse: "Você não faz ideia do que está acontecendo aqui, faz?" As palavras foram como um corte afiado. Um mistério profundo se aprofundava. E a revelação de Lara sobre a dívida que mantinha a família deles unida parecia agora um fio de esperança quebrado na tempestade. Mas antes que pudesse perguntar mais, um estupor ainda maior tomou conta da cena. O carro preto, uma mulher saiu. Era Sofia. Seu olhar estava fixo em Ricardo, e seus olhos refletiam uma intensidade que incendiava o ambiente. "Ricardo!" ela chamou, sua voz cortante, minando qualquer confiança no ar. "Está tudo interligado. É por isso que eu voltei." Ele a reconheceu. A ex-namorada, a mulher que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. O coração dele disparou. O que ela estava fazendo ali? O que isso significava? Os murmúrios da multidão aumentaram. "Sofia! O que você está fazendo aqui?" Ricardo não conseguia esconder a mistura de alívio e confusão. "Eu estou aqui para te proteger e para te revelar a verdade sobre tudo. Essa dívida que você está ouvindo não é só de Dona Eulália. É de toda a sua família." Aquelas palavras soaram como um trovão, reverberando em seus ossos. O passado que ele pensou que conhecia estava prestes a se desdobrar em algo muito maior. "Se você não entender agora, todos nós estaremos perdidos." O homem de jaqueta escura riu, um riso frio e cínico. "Você realmente pensa que a verdade irá salvá-lo, Sofia? Estamos além disso. Você sabe o que as pessoas fazem por dinheiro. E a dívida de suas famílias está prestes a ser cobrada de uma maneira que você nem imagina. Se não agir agora, será tarde demais." As palavras eram venenosas e ao mesmo tempo liberavam um tipo de adrenalina em Ricardo. Ele olhou para Isabela e Dona Eulália. "E o que de fato vocês querem?" ele gritou, a voz cheia de determinação. Assim, a pressão aumentou. Num instante, o cenário mudou. Os homens em roupas escuras estavam cada vez mais próximos, e a revelação estava à beira de explodir em seus rostos. Com um gesto impetuoso, Sofia se virou para os homens e gritou: "Se o passado não puder nos salvar, então lutaremos!" E de repente, ela puxou algo do bolso.
Um objeto reluzente foi exposto à luz da Avenida Paulista. Um pequeno amuleto, brilhando com uma autenticidade poderosa. Este é o que eles realmente querem. As vozes da multidão se calaram e o ar ficou pesado com a expectativa. Ricardo sentiu um baque no peito. O que era aquilo? Que ligação tinha com a história deles? E em meio a todas essas reviravoltas, a pergunta permanecia: quem estava realmente jogando o jogo? E quem seria o próximo a cair nessa teia de mentiras? A verdade estava mais perto do que nunca, mas ele não sabia se estava pronto para desvendá-la. O amuleto brilhava nas mãos de Sofia, luzes refletindo nas expressões de tensão ao redor. Era como se o tempo tivesse parado. O homem de roupa escura olhou para o objeto com uma mistura de avareza e desprezo. Você acha que isso poderá nos salvar? Você não sabe a que estamos, todos estamos sujeitos. Um murmúrio ressoou entre a multidão. As pessoas se entreolhavam nervosas, sem saber como reagir. Ricardo sentia o coração disparar, sua mente correndo a mil. Do que você está falando? Ele gritou, encarando Sofia. O pânico na voz dela se misturava à sua própria ansiedade. O passado que parecia tão distante agora pulava de volta à sua vida. E a conexão entre eles parecia mais profunda do que jamais imaginara. Mas antes que Sofia pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou atravessando o ar. Um golpe. O tempo congelou novamente. Ricardo virou-se para o som e seu estômago revirou ao ver Lara cair no chão, o corpo se contorcendo em meio a um mar de pessoas. O grito de Isabela cortou a tensão e explodiu como um foguete sob a noite. Lara! Ricardo gritou, voando em sua direção. Seu corpo já não respondia como desejava. A multidão já havia se dispersado, alguns gritando enquanto outros assistiam em choque. O olhar da irmã estava vazio e um frio se espalhou pelo corpo de Ricardo ao se ajoelhar ao lado dela. O sangue manchava a calçada. Um vermelho vivo contrastando com a luz das sirenes que se aproximavam. Ricardo, foi a última palavra que Lara conseguiu proferir. Uma fraqueza se instalando em sua voz. Ele segurou sua mão, os olhos dela se fechando. Não, por favor, não! Ele suplicou, sentindo um nó se formar na garganta. A dor ecoou em seu peito, como se um pedaço dele estivesse indo embora. Do lado de fora da cena, Sofia observava paralisada, seu coração afundando ao testemunhar a tragédia. O homem que disparou estava à espreita, um sorriso cruel no rosto. Sabia que a verdade te mataria? Sua família nunca foi apenas uma má influência. Estava atrelada a esse destino sombrio. A palavra destino soou como um golpe. O que ele realmente sabia? O que você quer dizer com isso? Ricardo vociferou, a raiva se transformando em desespero. Ele não tinha tempo para se envolver em mais confusões. Lara precisava de ajuda, e agora ele era o único que poderia agir. Eu sou parte desse jogo, Ricardo. O sangue que corre nas suas veias. O homem começou a dizer, seu tom servindo como uma faca cravada na moral de Ricardo. Mas o que virou o mundo dele foi a próxima revelação. Você nunca soube que Lara é a verdadeira herdeira. A verdadeira conexão de todas as dívidas, das promessas. Ela é o elo que liga você a Dona Eulália e Isabela.
As peças começaram a se encaixar de forma aterrorizante na mente de Ricardo. Não! Isso não pode ser verdade! Gritou, quase em choque. Enquanto os rumores aumentavam ao redor dele, cheios de confusão. Lara é minha irmã. Como você pode dizer isso? Mas a expressão do homem era de satisfação. Você não percebe? O amuleto que Sofia tem é a chave para libertá-las. A única maneira de quebrar essa teia de mentiras que as prendeu por tanto tempo. Você tem de decidir. Ou aceita o que é, ou perde tudo, Ricardo. A multidão absorvia. Olhares perplexos. Murmúrios preocupados. Isabela tremia. E Dona Eulália já não conseguia segurar a emoção. O peso da verdade era esmagador. E Ricardo ficou parado, atônito, questionando tudo o que sabia até agora. O que exatamente era real? A verdadeira herança que ele nunca soube. As revelações o pressionavam, mas a vida de Lara estava escorregando entre seus dedos. E, em um último suspiro, Laras abriu os olhos, sussurrando: "Proteja a Isabela." E a verdade. Com um estrondo, o homem que havia disparado o tiro recuou, uma ruga de frustração no rosto. Ele estava prestes a avançar novamente. Mas a confusão e o choque criaram um espaço inesperado. O que ocorrerá a seguir? O que mais o passado esconderia? E como ele conseguiria resgatar o que parecia perdido em um mar de segredos que nunca soube que existiam? As questões o acompanhavam enquanto a cena se tornava uma sombra. Uma cortina de mistério prestes a ser desvelada. Ricardo estava paralisado, o caos ao seu redor se misturando com a confusão em sua mente. As palavras de Lara ainda ecoavam, e ela estava ali, do lado dele, respirando com dificuldade. O homem que disparou estava à espreita, um sorriso cruel no rosto. E o tempo parecia ter interrompido seu fluxo. Ele sentiu uma onda de desespero tomar conta de si, cada segundo se arrastando como se fosse uma eternidade. "Ricardo, me ajuda!" Lara sussurrou, os olhos dela se fechando lentamente. O sangue manchava a calçada e a cena ficou envolta em um silêncio quase sagrado. Isabela chorava incontrolavelmente, e Dona Eulália olhava assustada, o sofrimento estampado no rosto. O homem de jaqueta escura riu, sua voz carregada de desprezo. "A verdade não traz nada a não ser dor. Não é mesmo? Sua irmã está condenada porque vocês decidiram ignorar o que era evidente." As palavras do homem cortaram o ar. Ricardo olhou para o corpo de Lara, a vida dela se esvaindo lentamente. Não! Não! Isso não está acontecendo! Ele sentia seu coração acelerar enquanto segurava a mão dela, o calor se dissipando. Sofia estava paralisada, assistindo a cena. Ela se virou para os homens que estavam se aproximando. Um misto de raiva e medo no olhar. "Chega!" ela gritou. "Pare com isso agora! Você não precisa fazer isso!" O tom dela parecia um clamor, um pedido de ajuda. Mas o homem da jaqueta escura apenas riu, um riso que zombava de qualquer esperança. E foi nesse instante que tudo mudou. Um estrondo ecoou pela Avenida Paulista. A porta do carro preto se abriu novamente e uma figura alta apareceu. Era um homem, mas não qualquer homem. Era Miguel, um conhecido de infância de Ricardo. Ele vinha em direção ao grupo, com um olhar determinado. "Já chega! O que vocês estão fazendo com minha família?" Miguel gritou,
Sua voz era pesada. Ele tinha uma fúria que vibrava no ar. E a multidão começou a murmurar, seus olhares oscilando entre ele e o caos. Eu não deixarei que isso continue. O homem de jaqueta escura olhou para Miguel com desprezo evidente. Você deveria se preocupar mais com sua própria vida, Miguel. Sua família carrega a mesma culpa. Ele apontou para Ricardo. E os olhos de Miguel se transformaram numa mistura de confusão e medo. Ricardo? Miguel questionou, hesitante. Mas o que está a acontecer aqui? O que você escondeu de mim? Ricardo sentiu seu estômago revirar. O que Miguel estava fazendo ali? Ele não sabia de nada do que tinha acontecido. E de repente, em um ato inesperado, Miguel se lançou na direção do homem em uma tentativa de confrontá-lo. O impacto do golpe foi visceral. Os dois se chocaram e a cena virou um campo de batalha. O homem da jaqueta escura tentou se desvencilhar, mas Miguel não hesitava. No meio do tumulto, enquanto as pessoas gritavam, algo estourou. Um segundo tiro disparou, e desta vez foi direcionado para o chão. Um exército de cacos de vidro e detritos voou pelo ar. Mas o que realmente chacoalhou a realidade de todos foi o que aconteceu a seguir. No fundo da confusão, ao som do barulho, uma sombra apareceu atrás do homem em jaqueta. Ele não estava sozinho. Uma mulher emergiu do carro preto. Seus olhos estavam fixos em Ricardo. E, para o desespero dele, era Clara, sua ex-esposa, que ele pensava ter perdido para sempre. Você nunca deveria ter me deixado, Ricardo. Ela gritou, e suas palavras carregavam tanto amor quanto rancor. Mais uma vez, os mistérios do passado estavam de volta. E agora, Ricardo não sabia mais quem eram os verdadeiros aliados e quais eram os inimigos. Você fez isso acontecer. O ar ficou gelado. A conexão entre Clara, Lara e a dívida que pairava sobre eles começou a se desenhar. E a verdade estava prestes a estourar como um balão nas sombras da Avenida Paulista. Clara, o que você está fazendo aqui? Ricardo gritou, a raiva e a confusão tomando conta dele. Mas enquanto isso, a cena estava mudando com uma rapidez aterradora. Tudo o que ele acreditava saber estava ruindo diante de seus olhos. As promessas de um futuro que sempre pareceu seguro, agora se transformavam em ruínas. Um labirinto de segredos e mentiras. As vozes da multidão se tornaram um eco distante. O que mais estava escondido naquele passado? E quanto mais profundo ele cavasse, mais perigosas seriam as verdades que surgiriam. A tensão cravada no ar era palpável, e o que prometia ser um confronto decisivo estava apenas começando. A única certeza era que nenhuma certeza mais existia. Ricardo estava em choque. O corpo de Lara sangrava no chão frio da Avenida Paulista. E a cena era devastadora. A multidão se aglomerava, os rostos distorcidos pela confusão e pânico. Isabela gritava e Dona Eulália estava em um estado de desespero extremo, as mãos tremendo. O manto do horror cobria a cidade e cada segundo parecia uma eternidade. Não, não, não! Ricardo sussurrou, sua voz falhando, enquanto seu coração se partia. Ele segurou a mão de Lara. O calor dela estava desaparecendo. Por favor, Lara, fique comigo!
Mas o olhar dela estava vazio, e uma parte dele estava se despedaçando com isso. Ricardo, a verdade! A verdade precisa vir à tona! Lara conseguiu murmurar. A fraqueza na voz só a fazia parecer mais distante. Proteja a Isabela e a história. Você precisa entender. Os homens de roupas escuras estavam cercando, suas expressões cheias de ganância e ódio. Miguel se ergueu, enfrentando-os, enquanto Sofia se mantinha firme ao lado de Ricardo, a determinação ardendo em seus olhos. Enfo não vai acabar assim! Ela gritou, desafiando a escuridão que se aproximava. Mas o homem em jaqueta escura sorriu, como se tudo fosse um jogo cruel. Vocês acham que podem escapar? O passado sempre volta para nos assombrar. E neste caso, o relógio tá correndo. Ele gesticulou, e os outros homens avançaram. Ricardo, com o coração em pedaços, deixou escapar um grito primal. Ele não poderia deixar que tudo acabasse daquela forma. Ele olhou para as duas mulheres que amava e, em um instante rasgado entre a dor e a coragem, decidia agir. Saiam da linha de tiro! Ele gritou, empurrando Sofia e Isabela para trás, enquanto se erguia diante do inimigo. Se você tem algo a dizer, diga diretamente a mim! Ele se lançou em frente ao homem. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele estava pronto para enfrentar o destino. As dívidas serão pagas, mas não com a vida de minha família. O homem sorriu e foi nesse exato momento que um grito cortou o ar. Polícia! As sirenes ecoaram e a multidão se adiantou. O jeito frenético das pessoas se misturando em um mar de confusão e susto. Ricardo aproveitou a distração. Ele pegou a mão de Lara e puxou-a para perto de si. Fique comigo, eu vou te levar para um hospital. Mas no fundo, o desespero crescia. Lara não reagia e cada segundo que passava parecia pior. Ele a segurou, procurando socorro nas dezenas de rostos que buscavam pelos seus próprios medos. Então Clara, sua ex-esposa, apareceu ao lado dele, o rosto banhado em lágrimas. Ricardo, eu não sabia que tudo isso ia acontecer. Clara, precisamos de ajuda, ele pediu. Mas as palavras dele eram como um eco perdido. O homem de roupa escura estava recuando. A polícia se aproximava, mas o destino ainda parecia incerto. O tumulto começou a se dissipar. Em meio ao caos, um homem se apresentava como o detetive. Ele começou a falar sobre as conexões, as dívidas entre famílias e sobre como tudo estava entrelaçado com o passado deles. É hora de encarar a verdade. A história de vocês não termina aqui. Lara, apesar do estado crítico, olhou para Ricardo e teve um momento de clareza. Você é a chave! As palavras se tornaram um último sopro. Mas ele sentiu a força da verdade. Ao lado dela, Isabela chorava, enquanto Dona Eulália olhava com a tristeza profunda de quem perdeu tudo. Ele então se virou para a multidão, e seu olhar encontrou o de Sofia, que a sentiu, como se pedisse para enfrentar tudo. Basta! A história se repete, mas nós não seremos mais as vítimas. Instantaneamente, um sentimento de determinação se espalhou entre eles. Neste momento, eles não estavam sozinhos. A polícia finalmente se instalou no lugar, com os oficiais controlando a situação. O homem da jaqueta escura foi detido, mas o preço já havia sido alto demais. Ricardo olhou para Lara, que estava sendo cuidada pelos paramédicos. Sua respiração estava fraca, mas havia uma luz nos olhos dela. Ele sabia que a verdade precisava ser revelada e o passado precisava ser enfrentado.
As promessas de um futuro incerto agora dançavam à sua frente. Eles enfrentariam seus demônios, ecoando entre as sombras da Avenida Paulista, numa nova jornada onde as dívidas seriam finalmente pagas. E então, no meio desse novo início, Ricardo fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Isso não terminaria aqui. Era apenas o começo. Mas a verdadeira pergunta permanecia: o que o futuro reservava? Apenas o tempo diria. E agora, um pedido sincero. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like logo para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho cheio de emoções e compartilhe imediatamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa narrativa incrível. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.